Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso 18º episódio do Ciência Deriva Podcast. Este podcast que na verdade também não é só canal de entrevistas, nós temos também o canal de divulgação científico, tanto no TikTok quanto no Instagram. Estamos aqui, como sempre, lutando incessantemente contra a entropia que chega de forma multidirecional, multifatorial, multi blá 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 ao, todos os aos possíveis são as formas que a entropia ataca. O que a gente tem contra é a nossa energia para se manter de pé e tentar crescer, que é super importante também. E nessa luta contra a entropia, eu tenho que até pedir uma desculpa, gastar uma energia pedindo desculpa a vocês, porque no nosso episódio anterior, no 17º episódio, com o professor Alexandre Evangelista, um momento nós estávamos aqui conversando, do meio para o final, e em nossa casa, onde eu e a Aline estamos, o correio veio nos fazer uma entrega, e esquecemos de desligar aqui o nosso microfone para no momento que nós não estávamos falando, obviamente, e o cara começou a gritar: o correio! Vocês devem ter ouvido, quem ouviu o episódio. Se você não ouviu, ouça, porque além de nos dar audiência, você vai perceber o que aconteceu. Vazou o áudio do correio e por fim nós temos um cachorro chamado Ozzy, que também latiu, porque cachorro e correio é uma coisa que, né, que eu não sei Não se combina. esse espanto, enfim, gera atrito. E então eu peço desculpas por ter vazado o som. Acontece. Estamos ainda, não somos profissionais, mas estamos indo até lá e percebendo as coisas erradas que a gente faz. Faremos hoje, faremos amanhã. O que a gente tem que fazer é minimizando elas, né? Enfim, dito isso, hoje a gente inicia. Estamos continuando, né? Uma nova forma, tentando trazer pessoas não só da biologia, mas da área da saúde como um todo. Quem sabe um dia a gente abre para um físico, para um sei lá o quê. Quem Outras sabe a áreas da gente. ciência, né? A ciência da forma irrestrita de ser. Quem sabe? Mas a gente vai com calma. E hoje a gente vai falar com uma psicóloga, que quem está vendo pelo YouTube já está olhando o rosto dela, não vou falar o nome, como sempre faço. Né? A Aline vai apresentar, mas isso é diferente. No entanto, o que nós temos de igual é que a gente sempre valoriza aqui, não é nem o nascimento, nem o final, e sim a passarela da vida, que a gente quer ouvir, sobretudo da parte profissional. E a parte boa de estar com a pessoa é que essa passarela da vida é desfilada por uma pessoa só, e quem vai contar a história dessa passarela é quem está na passarela, que é o nosso convidado, ou seja, a pessoa que está vivendo a vida e que está olhando como ela está surgindo ao seu redor e impactando-a. Então, para a gente, estamos aqui para ouvir de camarote a história profissional de mais uma pessoa, agora de uma psicóloga. Aline, tá vendo que eu estou começando a mudar sobre o meu velho e repetitivo Discurso. discurso repetitivo. Um dia chegarei lá, quem sabe na terceira temporada. Mas Tudo o Ciência bem? Deriva não é nada sem o seu discurso de início, tudo bem. Muito obrigado. Que bom, né? Que você gostou, ou que você já acostumou com ele, né? Já faz parte do Ciência Deriva, Cadu. Tá certo. Bom, olá a todos, tudo bem, Cadu? Muito obrigada. Olá, Emanuela, seja muito bem-vinda à nossa passarela do Ciência Deriva. Hoje você que estará no nosso desfile. Agradeço muito a Emanuela Carolina Ferreira da Silva, ela é psicóloga e veio então para completar o nosso leque agora, né? Começando com outras áreas da saúde, vai aumentar a nossa diversidade de entrevistados e de áreas, aumentando o nosso enriquecimento a respeito das diferentes áreas da saúde. Então, Emanuela, agradeço imensamente por você ter nos aceitado, né? Ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo, então, ao Ciência Deriva. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer aí ser entrevistada por vocês e muito obrigada pelo convite. A gente que Imagina. agradece publicamente, não publicamente, de todas as formas, porque, né? Sem você, o entrevistado não existe entrevista, né? Então, muitíssimo obrigado mesmo. Para começarmos, sem mais delongas, vamos iniciar pela nossa tradicional pergunta, Globo Repórter. Emanuela Carolina Ferreira da Silva.
Quem é você? Da onde você veio? Quais são os seus traumas existenciais? Do que você se alimenta? Onde você se habita? Enfim, se apresente, por favor. Bom, então, sou a Emanuela, tenho 24 anos, sou formada em Psicologia pela Universidade Paulista, mais especificamente o campus de Alphaville. Hoje eu atuo na área clínica, mas também tenho experiência aí com atendimentos grupais, então, mais especificamente, a oficina de criatividade. Também atuei na área da saúde, então, fazendo ali acolhimento de familiares de vítimas de Covid-19 e também de profissionais que estavam afastados devido, né, contaminação com Covid ou por questões psicológicas e que tiveram que ser afastados. Mas nem sempre fui da psicologia, antes de me formar aí ao longo da graduação, trabalhei como instrutora de idiomas, então fiquei aí seis anos como professora, né, de De inglês. inglês ou de idiomas? De inglês, De porque a inglês. gente fala instrutor de idiomas, né, o mais geralzão, né? Eu era professora de inglês em uma escola de idiomas, e no último ano da graduação eu trabalhei em uma escola regular, como auxiliar de orientação educacional, e era uma escola que tinha alunos ali de práticas inclusivas, enfim, que já era algo mais voltado ali para a minha área de formação. E desde que me formei, estou aí na área clínica, trabalhando tanto presencialmente quanto virtualmente. Sou de São Paulo, da Grande São Paulo, mais especificamente de Osasco, a famosa capital do cachorro-quente. Descobrimos isso hoje. Descobri hoje, precisamos ir para Osasco comer um cachorro-quente. A quem está nos ouvindo aí, sejam todos convidados. Muito É legal. isso, acho que é isso. Não, ótimo. Tem muita coisa interessante aí que pra gente Muito, em pouco começar a tempo, falar. não? Você pegou Você é Covid? super nova. Eu não, mas tive familiares, inclusive perdi familiares devido ao Covid. Meu pai teve bem no comecinho, ficou super mal aí. Foi um período bem caótico, profissionalmente, psicologicamente falando. Então, Com certeza. foi uma coisa bem difícil, assim, de passar. Mas eu não tive. Fiz vários testes, infelizmente, aquele teste horrível. Mas nunca tive Covid, E não você cheguei a trabalhou pegar. com Covid lá no inicinho, quando começou a pandemia, ou você pegou já mais pra frente? Só pra gente Foi ter uma mais para noção. frente, foi em 2021. E aí, no primeiro semestre de 2021, foi essa parte de acolhimento, né, aos familiares de quem ou havia falecido ou que estava internado devido ao Covid. Então, a gente fazia esse acolhimento de modo virtual, né? Eu ainda estava na faculdade, então foi um dos estágios que eu fiz lá. Isso Que foi Né? algum, legal. algum programa público? Como de onde veio isso? Então, a faculdade tinha parceria com uma cidade, com um município vizinho, em Jandira, com a Secretaria de Saúde, e aí foi um dos estágios que eu fiz, né? Que eu escolhi Muito bom. fazer estágio na área da saúde, né? Hospitalar, enfim. E aí eu acabei fazendo esse estágio lá. Então, era mais um convênio mesmo da faculdade com a Secretaria do município. Isso foi um programa da Secretaria de Jandira. Isso. Deve ser o programa de estágio da faculdade também, né? Que a Isso, faculdade já tem a isso. Então, parceria, né? juntou as duas coisas e aí eles acabaram fazendo isso. Então, foi uma super oportunidade, porque Legal. afinal, pós-pandemia, a gente tem muita coisa aí para falar dentro da psicologia, né? E foi um acolhimento que, tanto pessoalmente falando, eu senti falta como familiar de quem estava aí nessa situação, e poder trabalhar do outro lado, né, da telinha ali, fazendo esse acolhimento, foi muito, muito importante. Nossa, ó, Caramba. vamos começar do começo pra gente, Vamos aí a começar do gente chegar começo, lá. isso. Cheguei e vamos lá. Como você, 24 anos, deve ser ter uns 2, 3 anos de formado mais ou menos, né? Na escola, você escolheu psicologia por quê? Eu fiz escola técnica, então, junto com o ensino médio, eu fiz técnico de administração, e uma das matérias que a gente teve foi voltada mais para a parte de RH. E a minha professora era psicóloga, e ela vendeu muito bem o peixe, falou muito bem sobre o curso. Estava ali no último ano, né, terceirão, e a gente tinha muitas feiras, né, de profissões, enfim, aquelas que geralmente aconteciam ali na Barra Funda. E aí eu fui em uma feira e conversei com uma estudante que estava lá para falar sobre o curso. E aí eu me interessei muito. Fui, saí, comecei a pesquisar e claro que entrei ali na faculdade amando a psicanálise, porque é o que a gente mais tem conteúdo hoje, né?
E ao longo do curso minha cabeça foi mudando, assim, né? E foi o que me pegou, essa questão de estar ali do outro lado e olhar para o sujeito de uma maneira totalmente diferente, de fora, assim, poder auxiliar com todas essas questões aí. O que que tem na psicanálise que todo mundo se atrai por ela no começo, assim? Por que ela é tão interessante? Eu acho que é muito a questão de a mãe sempre tem culpa de alguma coisa, né? Sempre fala, ah, a mãe tem É você culpa. jogar a Fala culpa em isso pra alguém. mim. Explica. Os memes na internet também, né? Ai, Freud explica. Ah, Freud porque não sei. explica. Nossa, minha namorada Sim, tem o mesmo nome que minha mãe. Freud explica. Né? Então tem muita questão também que, claro, engraçado. Freud não fala só, né, das questões sexuais, mas muito, tem muita relação com esse assunto. Né? Eu acredito que isso acaba pegando muitas pessoas, ainda mais pelos memes de Freud Sim, explica. sim. TikTok, Twitter, enfim, acaba É um autor viralizando super muito. importante também, né? Para a Sim, sociedade como um sim, todo, na verdade, né? sim, Né? sim. Então, é, E diga, fala. vai. Não, eu ia falar, e aí você, a abordagem que você faz é humanista, né? Que ela é diferente da Exato, psicanálise. exato, E do que exato. ela é diferente? Na verdade, ela vem aí, é o terceiro tripé, né, das grandes abordagens. A gente tem aí primeiro a behaviorista, vem psicanálise e depois temos aí a humanista, né? Então, um resumão assim bem básico, ela tem o sujeito como protagonista, né, da sua vida ali, dos Não seus é mais a desejos, mãe, das suas né? vontades. O Exato, protagonista não é dos mais a mãe, problemas, o passado é nem o a próprio mãe, nem o sujeito. pai. Exato. E o psicólogo, dentro dessa abordagem, ele nada mais é que um facilitador para esse acesso a esse conteúdo todo. Né? Então, a gente tem aí, dentro da humanista, temos alguns autores mais específicos, e basicamente é isso, tendo o sujeito como protagonista disso tudo, da sua vida, das suas escolhas, né? Priorizando muito as suas vontades, priorizando ali as questões mais básicas. Então, por exemplo, se o sujeito não tem, sei lá, sei lá, qualidade de vida que seja tranquila, né? Ali com alimento, com as Sim. coisas mais básicas ali do dia a dia, algumas coisas ele não consegue alcançar por não ter essa base muito forte. Então, o que a gente pode fazer para fortificar essa base e ir subindo nessa piramidezinha aí? Né? É Sim, basicamente isso. sim. Assim, mas voltando um pouquinho, o que que te Desculpa. encantou na ideia, quando você estava lá, você era adolescente, na ideia de ser psicólogo? O que que te encantou que aquela professora falou? Ou ela mostrou que poderia, sabe, que você poderia seguir um caminho mais Uhum. especificamente, assim? Você Eu lembra? acho que essa questão de ajudar as outras pessoas, né? Na época eu ainda não fazia psicoterapia pessoal, né? E isso me instigou a ir procurar. E aí, dentro da minha psicoterapia, do meu momento ali, né? Os meus 40 minutinhos com minha psicóloga, eu fui olhando para aquilo e me identificando, né, com o estar do outro lado. E aí sempre imaginava, uau, como será que deve ser sentar ali na cadeirinha do outro lado, né, de olhar para esse sujeito com essas técnicas e auxiliar ele a alcançar alguma coisa que ele almeja muito ou que ele quer muito e, sei lá, devido a X fatores, ele não conseguiu ter acesso a isso ainda. Né? Então, acho que a palavra ajudar pegou muito forte aí, né? De poder auxiliar as pessoas nesses processos, né? Em coisas Entendi. que são muito cotidianas e que às vezes se a gente olha mais a fundo, não é de agora que essa situação está É, acontecendo, por exemplo. exatamente. É isso aí. E assim, por exemplo, eu sou disléxico, né? Então eu tive sessão de psicólogo quando fui diagnosticado e fui, né? Depois eu fui de novo deve ter, quando eu entrei no doutorado, Você sei fez lá, uns 10 anos atrás. Mas eu, sinceramente, eu fazia. Tinha uma hora que, meu, aquilo sei lá, eu cansava, assim. Eu não sei se era porque eu não queria me cutucar as coisas em mim, ou eu não sei. Ou quando eu tinha que mudar muito, aí eu pulava fora, falava que eu tava com dor no joelho e saía. Né? Mas assim, a gente olha, né, a gente vê na psicologia, a gente com um olhar muito leigo, né, de como as coisas de fato, como o psicólogo conduz aquilo. A gente vai muito no achismo, né? E aí, assim, Acho que você ainda tem um começou a falar. certo preconceito, né? Sim, Também. também. A gente não consegue perceber muito, assim, quais são, por exemplo, à medida que vocês, psicólogos, começam numa abordagem, a sua abordagem é mais humanista, né? Que eu acho que você falou.
Então, Uhum. assim, a diferença que você já explicou, quando você vai fazer um diagnóstico, tem uma diferença também na hora de fazer as primeiras entrevistas, né? As primeiras Anamnese. conversas, a anamnésia, e aí você vai montando a sua conversa para chegar no diagnóstico e a partir daí tratar. Existe uma diferença também nesse passo entre, por exemplo, a psicanálise ou a comportamental, que eu vejo que é muito famosa também, né? Uhum. Na verdade, não, né? O passo a passo, sei lá, anamnese, como conduzir ali as sessões, enfim, é uma coisa padronizada, né? Inclusive, a gente tem os órgãos que regulamentam a nossa profissão, que é o CRP, que é o regional, e tem o CFP, que é o federal. E nada mais as abordagens, eu costumo brincar quando me perguntam assim, às vezes fica meio, né, complicado de entender a diferença. Eu falo que as abordagens nada mais são que os óculos que a gente usa para enxergar o sujeito e as técnicas que a gente vai usar. Mas a questão da prática, então, como conduzir sessão, questões mais de sigilo, etc., etc., é tudo a mesma coisa, né? Então, nada mais é que o óculos que eu escolhi para poder olhar ali o meu paciente. Se você vai olhar mais para o sujeito em si ou mais para o passado dele, talvez. No caso de uma Exato. psicanálise, você olha um pouco mais para o passado. Exato, ou no É caso da isso. comportamental, aquela questão de pensamento e atitudes, né? Falando aí algo mais simples, no linguajar mais simples. Mas todas Né? têm Então, que olhar nada para o mais é que o passado, nosso né? óculos. Desculpa, não Todos entendi. têm que olhar para o passado na prática, não é? Na prática, sim, porém a psicanálise é muito mais focada nisso. Né? A psicanálise é de vamos tentar ver o que tem lá atrás e vamos tentar resolver isso que está lá de trás e está impactando aqui. Né? Então, querendo ou não, todas a gente olha um pouco aí questões de traumas ou de questões que aconteceram aí no passado, mas a psicanálise é um pouco mais focada nisso. É como se fosse uma das bases ali, digamos assim. Ah, tá, entendi. E sabe o que eu queria te perguntar? Quando você estava indo na faculdade, lá no começo, às vezes a gente ouve, quem é leigo, que existem profissões do futuro, né? Ou profissões em Uhum. alta, e a psicologia é uma profissão em alta. E até pelas incidências de doenças que estão relacionadas muito com questão psicológica, depressão, ansiedade e tal, que estão aumentando. O psicólogo, não querendo usar essa parte ruim como coisa boa, não quero mesmo. Mas assim, há uma perspectiva de ser, quando você está na faculdade, de ser bem remunerado? Ou seja, é uma profissão do ponto de vista financeiro e de reconhecimento social também, não só financeiro, que traz boas perspectivas, porque a biologia, por exemplo, não traz tanto. Uhum. Isso assim, porque eu acho que nos anos 60 devia ser diferente, entendeu? Os anos 80 e tal. Hoje Uhum. você vê assim, quando você conversava com seus amigos, enfim. É, é, existem as áreas dentro da psicologia que são mais bem remuneradas, então, por exemplo, Ah, é? recursos humanos, a área organizacional é muito bem remunerada, tanto é que muitas pessoas que são formadas em recursos humanos procuram a psicologia para ter uma base maior, para entrar mais aí a fundo no meio organizacional, mas existem outras áreas que, pelas questões, né, de variáveis aí, as questões variantes, a gente acaba não sendo tão bem remunerada assim, que é um exemplo da clínica, né? Principalmente no começo, até você formar a sua cartela de pacientes barra clientes, né? Acaba sendo um pouco complicado. Então, assim, demanda muito estudo, demanda muito esforço. A gente sabe que, como vocês comentaram, ainda existe muito preconceito, né, com a área da psicologia e que a gente sabe que em ali um aperto financeiro, a primeira coisa que vai ser É, cortada é a terapia, né? E não, é querendo ou não, exatamente isso isso. impacta muito em nós psicólogos, porque afinal é o nosso trabalho e é o nosso meio, onde a gente tem o nosso retorno financeiro para isso tudo, né? Então, assim, é uma profissão que está muito em alta, principalmente depois aí de 2 anos de pandemia, onde houve uma reclusão social muito grande e muitas pessoas desenvolveram transtornos aí que já eram propícios ou que já tinham e se agravaram, mas nem todo mundo procura esse auxílio, né? Ou quando começa a procurar questões financeiras, ou está entrando em contato com alguma coisa que dói bastante, fala, acho que eu não É, vou mais, é, não. E isso É, faz parte do processo do sujeito. Né? A gente pode falar, não, você é obrigado, vai fazer terapia sim, vou te trancar numa sala com um psicólogo. Não, faz parte do processo do sujeito e cabe a nós apenas respeitar. Né, esse processo que é. às vezes é necessário ter esse tempo de pausa aí para digerir isso tudo que foi acessado e que entrou em contato durante a terapia,
para que num futuro próximo ou distante a pessoa volte a procurar aí esse ambiente de escuta e de acolhimento. Sim. Na faculdade, eu queria até ouvir um pouco mais do convite, mas assim, você tem que rodar ao longo do curso sobre várias áreas da psicologia. Porque assim, por exemplo, você falou, eu entrei na psicologia e eu tinha ideia da psicanálise. Que talvez se você for andar na rua e entrevistar, talvez as pessoas vão falar psicanálise como talvez a única, se bobear que ela sabe que exista. Uhum. Como você foi aprendendo e como você escolheu a abordagem humanista, assim? Foi durante a faculdade mesmo? Você é obrigado a tatear em todas? Enfim, você só pode explicar pra gente, por favor? Tá. Ali no primeiro ano da graduação, então, são 5 anos de graduação. No primeiro ano, a gente tem um geralzão de tudo. Então, aí a gente tem história da psicologia, a gente tem processos psicológicos básicos, a gente tem desenvolvimento humano. E uma das matérias que a gente tem é para conhecer aquela pincelada em todas as áreas. Então, a área escolar, a área clínica, hospitalar, a organizacional, orientação educacional, enfim, todas essas áreas, a área da docência, né? Então, a gente tem uma pinceladinha de tudo. E ao longo dos 5 anos, a gente vai tendo matérias específicas, né? Dentro dessas áreas. Com as abordagens é a mesma coisa. Então, a partir do segundo ano, pelo menos onde eu me formei, a gente começa a ter as aulas voltadas para as abordagens. Então, a aula de análise comportamental, aula de TCC, que é a teoria cognitivo comportamental, abordagens humanistas, fenomenologia. E aí, no último ano, na verdade, no quarto ano da graduação, a gente já começa a ter os estágios práticos. Então, a gente faz ali psicodiagnóstico infantil, que é uma ramificação da área clínica. E aí, dentro do psicodiagnóstico infantil, a gente tem um supervisor que orienta a gente pelo viés de uma abordagem. Então, quando eu fiz, a minha orientadora era da fenomenologia. Entendi. E a fenomenologia está dentro das abordagens humanistas, ela é mais existencial, né? A fenomenologia é bem complicada, cheia de filosofia, e que durante a graduação eu falava, cara, eu não estou entendendo nada, mas estou seguindo o barco, vai dar certo. Vamos que vamos. Exato. E no último ano, existem faculdades que fazem ali vários estágios, então você passa em várias áreas, mas na Unip a gente tem que escolher 3, que a gente chama de 3 cadeiras, né? Então, uma delas que é obrigatória, que é a área clínica, e eu escolhi como abordagem ali para me orientar a fenomenologia, porque é a que estava ali dentro da humanista e tudo mais, e eu queria atender individualmente. A gente tinha a abordagem sistêmica, que trabalha com sistemas, com questão mais familiar, enfim, só que o atendimento era em dupla. E eu queria ter a experiência de atender sozinha, né? Então, eu fui ali para Fenô. E tinham as outras áreas, né, as outras abordagens, e aí as outras 2 cadeiras que eu escolhi foi a área da saúde, então que alguns colegas do meu grupo estagiaram no Hospital das Clínicas, enfim, e eu fui, por questão de trabalho, horários que eu tinha, enfim, eu fui para a questão da Secretaria Municipal, e aí fiz os atendimentos ali relacionados à Covid, e a terceira cadeira, que era a oficina de criatividade, que foi onde a gente fez ali trabalhos com adolescentes. Foi tudo virtual, porque eu me formei ano passado, então eu sou recém-formada, novinha aí de formação. E aí a gente fez atendimento virtual, porque ainda não tínhamos voltado ao presencial. Então a gente fazia ali atividades em grupo que acessavam um tema em específico, um tema em comum do grupo, para a gente fazer um breve acolhimento, né? Então aí desde o meu 4º ano de graduação eu tive contato com a abordagem humanista, e o que me levou a escolher a abordagem tem muita questão de identificação pessoal, de você olhar para os óculos e falar, cara, esse óculos eu estou vendo meio turvo, não está fazendo sentido. Esse aqui eu não estou enxergando nada, não concordo. E com o da humanista eu senti que bateu muito. E foi na mesma época que eu mudei, né, de psicólogo, da minha terapia pessoal, e a minha psicóloga seguia a abordagem humanista. Então eu consegui ver muito na minha prática, no meu estudo, e na minha terapia pessoal, e aquilo ali encaixou. Eu falei, meu Deus, é isso, tá tudo fazendo sentido. E isso que me levou a escolher a abordagem, pelo menos por hora, é o que eu me vejo trabalhando. Pode ser que daqui, sei lá, 5, 10 anos eu mude, né? Porque a nossa mente muda muito, né? A gente vai estudando, vai aprimorando, vai aprendendo muitas coisas, e a gente pode mudar,
né? Mas por hora é o que eu me enxergo usando aí como óculos para enxergar esse pessoal. Que interessante. Posso fazer a pergunta ou você vai fazer Pode, ali? pode, Não, pode, você pode. falou essa coisa de mudar a abordagem para o profissional não é um problema? Você acha que o seu paciente, eu não sei qual é a melhor palavra, paciente é cliente, mas ele não pode achar, mas ele muda, não sei o quê, então ele não sabe o que ele quer. Esse recado não é passado, assim, é tranquilo para o psicólogo mudar a abordagem dele, ou ele corre o risco, às vezes, da pessoa não gostar mais, ou ela pode gostar, como foi seu Mas caso, acho uma que ela pessoa. disse ao longo da carreira, né? Não da mesma. Não, claro, mas ela pode mudar, isso que eu queria perguntar. Ela pode, daqui 5 anos, mudar a abordagem. Ela vai ter uma Entendi. Uhum, clientela, não é? uhum. Mas isso assim, por Na exemplo, verdade, você fala. pode falar. Não, eu acho que é isso mesmo, já perguntei. Acho que você entendeu a pergunta, né? Que você pode, com o Sim. tempo, mudar a sua forma, o seu óculos, né? Isso, isso. E isso, na verdade, não impacta tanto para o paciente ou cliente, porque a gente vai estar fazendo as intervenções, é só mudar ali as ferramentas que a gente vai usar, né? Então, a questão da abordagem, ela é muito mais para o psicólogo do que para o paciente ou cliente ali, né? Então, querendo ou não, acaba não interferindo, são só as técnicas que a gente vai utilizar para acessar aquele conteúdo ou para gerar aquela reflexão que vai alterar, mas o propósito, né, da psicoterapia vai ser sempre o mesmo. Então, altera mais para a gente, para os estudos que a gente faz, ou para como a gente vai olhar aquele sujeito, do que para o sujeito em si. Entendi. Diga, Tá. Posso manda falar? bala, vai lá, vai lá. Não, você comentou sobre os seus estágios. Hoje a sua abordagem ela é clínica, né? Clínica, Isso, você diz, é quando você atende um paciente no consultório, que seja agora no seu caso, que são feitas mais sessões online, e isso, você teve também uma experiência em saúde, né? isso, Quando você isso. fala de área em saúde, é mais essa participação em hospital, lidando com pessoas doentes, né, em estados talvez mais graves, com a família desse doente. Como que é essa Isso. interação, esse tipo de acolhimento que se dá no hospital, assim? Bom, nessa questão da área da saúde, a gente tem os atendimentos, né? Então, por exemplo, o que eu fiz na Secretaria da Saúde, os atendimentos em hospital, a gente tem também os trabalhos ali com SUS, CRAS, CREAS, enfim, que são aí as partes de saúde mental do SUS, né? Sim, E querendo ou não, o que a gente faz ali na área da saúde, a gente não vai rebuscar questões do passado ou questões que essa pessoa vem repetindo, enfim, como a gente faz na clínica, né? A gente sim. vai tratar ali questões mais momentâneas, digamos assim. Então, por exemplo, Uma o coisa acolhimento, específica. isso, de uma pessoa que tem um familiar internado por Covid, ou que o familiar está internado devido a um câncer terminal, né? E aí a gente vai trabalhando ali, o luto é muito presente nesse ambiente, Sim, né? sim, Porque afinal a gente está lidando ali com a morte em si, É, né? E com questões claro. crônicas. Então, essa acaba sendo um pouco a diferença. No consultório, na clínica, a gente lida mais com questões do dia a dia, então abrange muito mais coisas, e é uma questão de toda semana a gente encontrar com o paciente. E já na área da saúde, que seria hospitalar, etc, etc, a gente lida com momentos, então, com um familiar ou paciente que está internado devido a alguma questão, né, com avaliação psicológica no leito, então, para avaliar se aquele paciente está em crise, se ele tem alguma questão que precisa ser averiguada, enfim, ou questão, o paciente chegou, tentou suicídio, e aí o psicólogo vai lá, em um momento específico, conversar com esse paciente para fazer os devidos encaminhamentos, que aí encaminham para a gente lá da área clínica. sim, Sim. sim. Pode Então, ir. no hospital, e assim, de forma geral ainda, você vai fazer, às vezes, uma avaliação para o próprio médico, para dar um laudo para o médico, ou para ele Uhum, fazer, para ter ele ter um tipo de abordagem. E aí você também tem uma que se você vai com o paciente. Só que eu acredito que você não tenha muito tempo, né, para ficar com o paciente ou o familiar. E às vezes eu não sei nem exato. como você chega no familiar, porque ele pode não querer. Eu não sei se ele procura como que é É como isso? que dá isso é feito onde, como? Nessa situação, a gente tem um trabalho multidisciplinar, que aí vem esse encaminhamento. Então, por exemplo, de um paciente em estado terminal ali está sendo acompanhado.
o médico conversa com o paciente, caso seja possível, e conversa com a família. Olha, temos psicólogo disponível, você gostaria de conversar? Para poder a gente, né, acolher esse momento, etc, etc. Ou também, na avaliação dos pacientes, a gente tem o prontuário, onde a gente também tem acesso. Então, o paciente deu entrada com palpitação, sudorese, ouvia vozes, sei lá. E aí, junto com isso, a gente vai e segue a avaliação do paciente. E o tempo realmente é muito curto. Afinal, existem muitos leitos que precisam ser visitados, né? Ou muitos familiares que precisam desse tipo de acolhimento, e o tempo acaba sendo muito restrito. E aí vem mais essa questão aí de fazer um acolhimento, uma questão mais pontual. Ou, por exemplo, como eu cheguei a fazer, nos acolhimentos com familiares, a gente fazia 4 sessões. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu um familiar, a gente tem 4 encontros aí, 1 mês, para esse acolhimento. Após esse acolhimento, a gente realiza um encaminhamento, então a gente realizou o encaminhamento ali para dentro da faculdade mesmo, né, para o acompanhamento psicológico. Tudo gratuito. Exato, na faculdade é tudo gratuito. E aí, para ter não só o acompanhamento devido ao que a gente já acolheu, mas sim um acompanhamento pós esse primeiro momento aí de acolher devido às questões que aconteceram. Esse tempo depende, então, da situação. Ou normalmente isso é um padrão, são 4 sessões e... Na faculdade em si são 4 sessões, então a gente tinha o tempo ali estipulado, afinal a procura é muito grande por ser gratuito, né? Então, para a gente conseguir, pelo menos, proporcionar ali um breve acolhimento, acabam sendo 4 sessões, é mais restrito. Mas, por exemplo, se a pessoa está internada e está ali há 2 meses, nesses 2 meses é possível fazer o acompanhamento. Exato. Isso tanto da família quanto do paciente? Exato. Ou aí é mais do paciente, dos dois? Não, dos dois. Isso é bom, né? É bom. E assim, quando você teve essa experiência com a Covid, você foi presencial ou não? Sempre foi remoto? No primeiro semestre, com os familiares, foi presencial, e no segundo semestre, foi remoto, e no segundo semestre foi presencial, que foi onde a gente fez esse grupo de acolhimento. Antes da gente falar, assim, para você, para o seu coração, quando você pintou esse estágio aí, como que você se aceitou na hora ou não? Como que foi? Eu aceitei na muita hora tragédia, né? Sim, eu aceitei na hora porque eu senti que tiveram muitas coisas pessoais que me tocaram ali naquele momento, e pensar, poxa, eu posso proporcionar para alguém, nem que seja ficar ali os 40 minutos da videochamada em silêncio, para a pessoa estar do outro lado chorando, porque perdeu alguém, ou alguém está internado e está com medo, etc, etc. Isso vai ser suficiente para mim. Exato. Então, eu acho que tem muito uma questão pessoal minha também, sabe? De eu me identificar e falar, cara, eu amo a profissão e o curso que eu escolhi, é isso que eu quero fazer pro resto da vida, sabe? Porque antes eu fazia atividades ali, né? Primeiro emprego e tudo mais, eram coisas que eu gostava, mas que eu sinto que não faziam os meus olhinhos brilharem, sabe? E agora, pós-formado, olhar para toda a minha trajetória, que foram 5 anos bem difíceis, né? E olhar para isso e falar, cara, valeu muito a pena e eu tô fazendo isso, e posso fazer isso num momento tão, né, caótico aí para o mundo como um todo, né? E pensando na experiência que isso ia me trazer. Afinal, lá na frente, daqui a alguns anos, fosse falar, cara, eu atuei ali na linha de frente, ajudando e auxiliando pessoas com acolhimento devido aí questões de Covid, né? Então, eu acho que juntou isso tudo e me fez escolher aí essa área. E você falou que atuou tanto com famílias como com os próprios profissionais, né? Isso. E como foi, assim? Eram profissionais que estavam doentes ou que estavam naquele turbilhão de dia a dia de trabalho? Do ponto de vista diagnóstico, assim, quais eram as diferenças que você encontrava nas conversas entre um grupo, né, os profissionais e os familiares? Nos familiares, né, de um modo geral, eu lidei muito com luto. Então, pessoas que haviam perdido familiares e a angústia muito grande de saber que se aquele familiar ia sair dali ou não, né? Se iam encontrar aquele familiar com vida, se ia ter sequela. Então, acho que a questão mais presente ali, tanto da doença em si, quanto do pós-doença, né? Sim. Se eu perder esse familiar, perdi, agora o que eu faço?
E ali, com os profissionais, foi muito a questão do burnout, de chegar no limite e falar, cara, não Não aguento aguento mais, não sei mais mais. o que eu posso fazer. E eu também atendi, né? Uma das questões foi mais relacionada, uma não, algumas das questões mais relacionadas a burnout, e outras que haviam sido afastados por já ter passado do burnout, tá ali surgindo questões depressivas, questões ansiosas, e que estavam afastados porque não tinham mais condições de estar atuando, né? Então, É, acho que essas são as duas grandes diferenças, assim, das dos duas dois. áreas. Como se trabalha É, com luto? Como que é? Você tem que, como que, falo assim, do ponto de vista, tudo bem, você vai ter seu método, mas na hora de expor o método, vai que a pessoa não, né? Na conversa, mais ou menos, como é Uhum. que vocês lidam com isso? É bem difícil. Imagina. Falando aí da minha breve experiência, eu acho que, assim, é uma área fantástica. E para quem está ali na área da saúde, ou seja, em hospitais, enfim, tem que ter muito tato, assim, tato. pisar em ovos, né? Então, as situações que eu tive que lidar foram muito desafiadoras, né? E a gente tem uma questão social muito grande, pelo menos que eu me deparei muito, juntando aí religião e juntando É, conhecimento popular de, se você continuar chorando, fulano não vai descansar. Você vai ficar Ai, só meu Deus. chorando. Por que você tá triste? Tá num lugar bem melhor que a gente. Ou seja, a maioria das situações é invalidando essa tristeza. E essa tristeza, ela precisa ser vivida. Porque tem que quanto ser. mais a gente reprime, maior isso fica. Como se fosse uma bola de neve rodando ali dentro. Né? Então, assim, quer chorar? Chora. Quer, sei lá, se apegar a uma roupa da pessoa que está com cheiro? Tudo bem, esse é o seu momento e o seu jeito de vivenciar esse luto. Então, acredito que, para mim, pelo menos com a pouca experiência que eu tive, olhar para esses lutos com a singularidade de cada sujeito foi muito importante. E com a validação desses sentimentos nomeados ruins pela sociedade, de chorar, ficar triste, sei lá, ter um momento de querer ficar só no quarto sozinha, e tudo bem, né? Não é porque ficou um dia chorando que tá com depressão. Não, existem O luto muitas é outras isso, questões. né? E ele tem um Exato, tempo de duração, né? exato, exato. É, Então, por muito. exemplo, algumas pessoas, elas podem já no próximo final de semana tá indo porque para ela aquilo é muito tranquilo, e para outras ela pode ficar 2, 3 meses sem conseguir se alimentar direito. Porque o tempo é muito, não é algo palpável e é muito particular, É. né? Então, tudo isso entra em jogo aí nessa situação. É que acho que É, cada essa sensibilidade. pessoa vai de como foi aquela perda, né? O quão Exato, preparada a pessoa estava, o jeito dela, acho que são vários fatores que sim, interferem nisso, né? É sim, difícil E assim, lidar as com tudo, circunstâncias essa também, né? diversidade. Que no caso do Covid, de repente Sim, a pessoa é internada e você não vê mais, né? E você pega, às vezes, nem o velório tem, né? é. exato, Aí você já não tem exato. uma parte importante Importante. que faz parte do Sim, luto, né? sim, sim. Ai, é difícil Então, isso. é muito relativo e foi uma experiência, assim, engrandecedora. Eu tenho vontade de um dia partir para essa área, inclusive ali perto de me formar, eu fiz provas para residência multidisciplinar, que é quando a gente atua no hospital como residente, não só para psicologia, mas para outras áreas da saúde, a gente atua como residente e tem uma bolsa. Então, por exemplo, Ah, são 5 dias da semana, um dia é um dia que a gente tem várias aulas teóricas e os outros 4 a gente está ali na prática no hospital, Que né? E aí legal. acabei fazendo a prova para conhecer, tinha interesse e tudo mais, ali minha pontuação ficou quase ali chegando na pontuação né? necessária, passei raspando, falei, não, tudo bem, sinto que não é o meu momento de entrar e lidar com isso agora, porque as questões de luto são muito fortes e pessoalmente não me sinto preparada. Eu acho que isso é muito importante como profissional da gente olhar e falar, cara, não estou preparada para lidar com isso agora, É sinto que importante. preciso me É, aprofundar. é isso que eu tinha pensado aí, eu tinha esquecido da pergunta, tinha pensado nessa coisa. Quando você vai para uma coisa pesada dessa, o profissional, ele tem que, acabou o trabalho, de alguma forma ele tem que esquecer, sabe? Não é, porque, e eu não sei se dá pra, é assim, né? Porque de repente, meu, assim, no hospital ainda é tragédia atrás de tragédia, né?
Uhum. E aí, assim, você pode sair muito pesado do lugar, né? Isso precisa ter preparo, né? E É, amadurecimento e tudo, né? não é à toa que todo terapeuta tem que fazer terapia, né? Mas como Exato. é lidar e separar os problemas dos outros dos seus problemas, sabe? Não se deixar abalar é difícil isso, né? É, é, Imagino. é muito complicado, porque, como você trouxe, é muito importante que a gente esteja em análise, né, no nosso momento, para que a gente consiga distinguir o que é meu e o que é do meu paciente. E é claro, olhar, acredito que isso seja muito forte, eu tenho passado muito por isso, por estar aí nesse meu início, enfim, de olhar para situações e a gente fica com aquela sede de auxiliar. Eu preciso ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa, e agora o que eu faço, o que eu faço? E na E não verdade, não, faz, né? não faz, porque nem tudo depende só da gente, né? É É. uma via de mão dupla. E essas questões, de fato, houveram momentos de eu desligar ali, né, acabar a chamada e ficar naquela crise existencial, assim, sabe? Olhando para o computador falando, tá, e agora? Como que eu vou digerir isso tudo que eu acabei de ouvir? Beleza, eu vou fazer minhas anotações, sei lá, o X dia da semana que eu tenho meu contato com a minha psicóloga é a primeira coisa que eu vou levar. E aí você Olha faz só. essa separação disso tudo. Pelo menos para mim, é muito assim que funciona. De eu sentar com a minha psicóloga, conversar, falar, olha, me identifiquei com isso, com aquilo outro. E É, porque aí pode ser ela uma dá coisa que aquele está passando, chacoalhão, né? né? É, Exato, e ela dá aquele chacoalhão. Opa, o que é seu? E aí começam Isso. as perguntas reflexivas, né? O que é seu? O que você já fez com base nas teorias, na ciência que você estuda, etc, etc, etc. Tá, então a gente pode olhar aí que tem uma coisa vivida, né? Minha psicóloga fala muito disso, tem uma coisa vivida. Tudo bem, mas esse vivido é seu. O sim. vivido do paciente é dele, e isso é É. diferente. E aí a gente sai da crise e entra na crise. Então, por isso que é muito importante a gente estar em supervisão, que é uma outra questão que eu esqueci de comentar, ou seja, de ter um profissional mais velho de formação, onde a gente tem momentos de conversa e eu levo um caso para conversar com esse profissional, Tá, essa né? Do tipo, supervisão olha, aí é em relação ao seu trabalho mesmo, não à sua exato, terapia. Você leva exato, casos mesmo para discutir, para ter um outro isso, olhar. isso. Porque Isso aí. afinal, Fala, desculpa. Depois eu pergunto, eu fala. ia comentar que o psicólogo ele é muito sozinho. A gente É isso que eu ia trabalha te muito falar. sozinho. É, porque se você tem Estamos um numa consultório conexão ainda, boa né? aqui, ó. A gente trabalha muito sozinho. Então, a supervisão se faz muito necessária para a gente discutir caso. Como, por Sim. exemplo, né, comparando aí minha antiga experiência como professora. Ah, estava ensinando, sei lá, verb to be, não consegui, teve um aluno que não pegou legal, e aí, o que eu faço ali na sala dos professores, né? O psicólogo, não. Eu chego lá na clínica, sento na minha sala, paciente entra, ou seja, expande a bolha dele, eu entro, conversamos, ele fecha a bolha, vai E embora. sai. Entra o outro, Próximo. abre a bolha, eu entro de novo, saio e vai É, embora. E eu fico com tudo aquilo. Então, e aí, o que eu faço? Tô sozinha nisso é tudo, verdade, né? né? Sim. E assim, essa coisa, isso é da área. Assim, uma pergunta se não é como você falou o nome, eu esqueci agora. Que não é uma consultoria, você Supervisão, supervisão. 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 Isso é meio que obrigado da área. E porque assim, eu fico imaginando também que quando você estuda no livro, e tem que ser assim na teoria, as coisas são mais fechadas do que é na prática. Então, por exemplo, para ter depressão precisa ter 15, tem um checklist lá, tem que bater 8 dos 15, tô chutando. Uhum. Só que às vezes não bate 8, mas bate 6, mas você fala, ih, né? Deve ter um jogo, entendeu? Então, assim, é necessário, como área, então os conselhos até indicam isso, essa supervisão. Tem um tempo para isso, depois você vai só. Como que é? Na verdade, eu acredito que seja algo que, se você quiser fazer todo o seu Para tempo de sempre. profissão, é muito bem-vindo. Eu No também. começo, somos obrigados a fazer porque a gente é recém-formado, né? Então, a Uhum. gente tem muita teoria e Ah, pouca prática, É. né? Então, a gente precisa ter esse supervisionamento de alguém aí que vai falar, pô, talvez essa técnica aqui seja legal aqui. Ou, igual o Cadu falou, tem 16, tá batendo 8, então beleza. Ih, tá batendo só 6, e agora?
tá, qual que é a frequência disso? O que mais esse paciente me traz? Qual que é o ambiente que ele vive? Né? Quais A são pergunta esses Globo 100 Repórter sintomas, para o né? Para o paciente. paciente. Exato, exato. Quais são suas Né? neuroses, né? Exato. Como que é esse ambiente familiar? O que está acontecendo no momento na vida desse paciente agora? O que aconteceu lá atrás? E aí a gente começa a buscar várias informações para ver se aquilo de fato bate. Então, nesse começo, você tem um acompanhamento, você tem uma pessoa a quem recorrer. Isso é você que escolhe. Você que procura uma pessoa que vai ser sua supervisora, seu supervisor. E aí, de volta e meia, vocês batem uma bola sobre determinados casos. Isso. É que nem quando a a gente tira a leva... carta, né? Que você fica um ano, como é que chama? Esqueci quando Com a provisória. A provisória, Isso, você fica um a ano com carta a do carro, agora que eu provisória. entendi. Eu achei que era carta de baralho. Falei, o que ela tá Não, quando falando? você tira a Ela tem um carta de rei, aí eu troquei. motorista. Você não pode tomar multa. E para a gente tem a nossa carta provisória também. Né? A gente então tem um tem número de mesmo. inscrição que não muda, mas, por exemplo, o documento físico, né, a carteirinha, a gente tem uma provisória e depois de um tempo, né, atuando, não me recordo exato o tempo específico, mas aí a gente tem a nossa profissional, que inclusive, devido à pandemia, enfim, não estão sendo emitidas as profissionais agora. Então, muita gente que se formou em 2020 ainda está com a provisória, por questão de presencial e tudo mais. Não, no ela se meu formou caso, ano passado, né? eu tô com a provisória ainda, né? E aí, muito provavelmente, eu vá buscar a provisória até o meio do ano, porque é quando sai diploma, tem que mandar diploma, um monte de documentação, título de eleitor, etc, etc. A gente tem que mandar tudo para ter isso tudo em dia, tudo isso bonitinho. Sim. Você. Legal. Vai lá, pergunta. Não, eu ia perguntar, mas não sei se vai continuar no tema, porque eu ia mudar Manda um pouco do bala, assunto. depois a gente vai e volta. Tá, Então tá bom. Você chegou a falar que fez atendimento em grupo também, né? Sim. Qual que você acha que é a diferença, assim, em relação não sei, atendimento, a eficiência, as abordagens, Uma coisa individual e em grupo, né? que eu gostei muito no grupo é, por exemplo, eu atendi adolescentes, então alguns ali tinham idade próxima e a gente sabe que na adolescência e na infância, um ano tem uma diferença Muita imensa, diferença. né? Tanto de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico, etc. E uma coisa que acontece em grupos, de um modo geral, é a identificação. Então, por exemplo, a Aline traz uma questão e o Cadu tem uma questão parecida. A Aline termina de falar e o Cadu, nossa, que engraçado, eu tô passando pela mesma coisa, ou eu já passei. E aí acontece aquela troca que a gente fica ali apenas observando. Eles começam a trocar as experiências e acontece o auxílio em grupo. Né? Então, a identificação de estar passando pela mesma questão, ou já ter passado, ou conhece alguém que passou e traz ali no momento, né? Às vezes, uma intervenção do tipo, um falou uma coisa, e aí o outro falou outra, e aí a gente traz uma pergunta, olha, tá vendo que a gente tem duas visões diferentes? O que vocês acham dessa visão? Como que a gente pode lidar com isso? Né? Qual que é a interferência disso? E aí, é claro que os atendimentos grupais, eles são para pontos mais específicos, né? Então, por exemplo, a gente não tem ali... Se o grupo foi formado, é porque ele tem uma questão em comum, seja ansiedade, como, por exemplo, igual eu atuei, né? Questão ali, a fase da adolescência, questões de colegas que atuaram aí também na área da saúde, profissionais que estão afastados, enfim, o grupo tem algo em comum. Então, é essa questão em comum que a gente vai ser discutida. Tem um tempo determinado de atendimentos, então, sei lá, a gente vai fazer por um semestre, a gente vai fazer por 3, 4 meses. Depois disso, a gente trabalha com encaminhamento de, olha, para fulano, o grupo já auxiliou, porque a questão dele era essa. Para o ciclano, ele tinha essa questão e no atendimento em grupo ele trouxe mais questões. Então, vamos fazer o encaminhamento dele para uma avaliação psicológica, vamos fazer o encaminhamento dele para uma psicoterapia, né? E aí disso a gente vai alocando essas pessoas para onde elas se encaixam melhor, partindo do princípio que rolou ali da identificação em grupo, do tema, na verdade, o tema em comum daquele grupo. Manu, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa. Fala aí, vai, você já está empolgada, continua, que eu quero fazer umas perguntas. Não, que eu ia falar que eu acho que às vezes me dá a impressão que parece que essa terapia em grupo, ela acaba sendo
de um certo modo, um pouco mais efetiva, porque a gente encontra semelhantes, Eu não? ia No pensar sentido o de, contrário, que eu ia ficar com vergonha. Você não, falou, eu pensei assim, eu acho que eu não sei, depende da personalidade, tem gente que fala mais, tem gente que não, né? não, sabe o que que eu penso quando a gente está na sala dos professores reclamando de aluno? E aí, às vezes, você fica achando que o problema é seu, você descobre que o outro professor tem os mesmos problemas com os Que a alunos, culpa e você nunca é fala, nossa. putz, você acha, exato, Eu você entendo, eu acha. entendo o que você disse. Aham. É aí que a gente fala, ó, terapia em grupo, eu não sou a única que sinto isso, eu não sou a única, então, que aí fico achando que eu que não dou uma boa aula, que eu que sou uma péssima professora. Você fala, não, o outro professor também tem o mesmo problema. Não que a gente, né, nunca erre, é claro, às vezes a metodologia não é a melhor, né, para aquela turma, para aquele conteúdo, a gente também não sabe A tudo, gente erra não é na a mesma mão também, a coisa. gente pode errar, Erra, né? exagera, dá menos, enfim. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que às vezes acaba sendo mais efetiva nesse sentido, de você ouvir e falar, caramba, então também acontece com ele, né? Então o problema não sou Uhum, eu, é um problema do uhum. sistema, é um problema da vida. Sim, É, e Eu não igual o sei se Cadu tu... falou, tem gente que se identifica e tem gente que é mais tímida e não. Então, é muito efetivo para quem se identifica, Ah, tem isso para quem também. não se identifica, então vamos lá. Olha, senti, talvez aí um feedback individual. E aí, o que que você está achando, né? Ou, você faltou bastante, né? Vamos conversar sobre isso, né? Fazer ali um É. acolhimento mais individual para ver se talvez já encaminhar esse sujeito para algo individualizado não seja melhor para ele, né? Porque Então entendi. a quando gente você lida faz aí uma com terapia, as variantes. quando você faz uma terapia em grupo, nesse caso, é importante que todos ali falem, né? Então, as pessoas não podem ser tímidas e retraídas e ficar ali sem falar nada, ela tem que se expor de alguma Uhum, forma, né? E a É uhum, psicóloga fica de importante olho, isso. né? O psicólogo fica de olho mesmo também para ver quem. sim, Porque você tem que ficar de olho, né? Para saber quem fala mais, quem não fala, quem precisa de um cutuco, É, né? exato, eu falo exato. pra caramba, eu vou precisar só do primeiro abrir a boca. O primeiro abrindo, eu falo tudo depois. A psicóloga fala boa tarde, a gente fala, então, Então, sabe aquela questão da semana passada? E desenvolve. exatamente. Eu sou tímida só até o primeiro abrir a boca. O primeiro contou uma história, o segundo também. Eu já tô lá. Eu de É, próximo. Deixa eu contar a minha. Manu, deixa eu te fazer uma pergunta de leigo total Sim, e que me aflige, assim, de coração. Porque eu acho você está no início da sua carreira, teve as suas experiências, mas também tem uma idade que acho que pode ajudar eu não tô, você não precisa dizer o que o mundo é, mas assim, eu vejo assim, eu tenho 39 anos. Eu vou fazer 40 daqui a alguns dias, 25 de maio, hoje é dia 9 de maio. Cadê meu presente, senhora Aline? Senão eu vou ter que Hã? ir na Manuela, conversar com Daqui ela e 15 dias. você 15 se sente dias. Você se sobre isso? contém. Já puxa o bloquinho aqui, ó. e tarará, né? Você se sente valorizado, né? Então, aí, quando eu tinha 20, estava na faculdade ou antes, era adolescente, eu também tinha. Na adolescência minha não foi boa, foi uma fase pessoalmente muito ruim, né? Eu acho que de todas as minhas fases, foi uma das piores. Mesmo assim, eu me diverti muito e tal, mas ele foi difícil por causa do pertencimento. Mas hoje, e eu acho que tinha amigos assim também, bullying, tudo isso. Mas hoje, as pessoas assim tomam remédio. Eu conheço alunos que dizem que tentaram se matar, entendeu? É se matar, Uhum, né? Quando eu estava na faculdade, eu me lembro de uma menina que tentou cortar os pulsos. Foi uma só. Agora eu já ouvi. Eu acho que se eu fosse aluno hoje, eu teria ouvido mais. Eu, assim, de cabeça só falando aqui, eu não vou ficar abrindo, porque né, não seria certo. Mas eu lembro de uns 4, 5, como professor, fulano, ele tentou se matar, estava internado, já voltou, vai fazer a prova. Como se, sei lá, o cara quebrasse o pé, botasse lá um pino e voltasse, entendeu? uhum. O que está acontecendo? Assim, eu sei que você não tem as vezes do mundo, mas na sua visão, tanto da sua idade, sua fase, quanto que você viu já, o que está acontecendo para você? Porque pro velho, ou mais velho que eu, ou da minha idade, existe um preconceito errado, que eu também tive, agora vendo as pessoas, é que a gente achava que era frescura, mas as pessoas estão tentando se matar de verdade. Elas não dormem, tomam remédio. É prático o que está Uhum, acontecendo, é real, palpável, né? Então, sim. o que está rolando? Eu acredito que por conta da pandemia, a questão de muitas pessoas terem se isolado e terem ficado muito tempo sozinhas, deu margem para muitas questões que pode ser que já estivessem ali e se agravaram ou que começaram a surgir.
né? E aí, se a gente para olhar um pouco para a sociedade atual que a gente enfrentando crises em todos os quesitos, crises fortíssimas, crises econômicas, crises, enfim, das N possíveis que a gente sabe que está rolando e que a gente tem acesso, exato. E eu acredito que a junção disso tudo, mais uma pressão que eu venho me deparando muito grande, né? Tanto em consultório quanto particularmente com roda de amigos, enfim, uma pressão muito grande de alcançar o sucesso, a questão imediatista, de com 25 anos eu preciso ser PhD, eu preciso ter mestrado, eu preciso ter viajado para 300 países, preciso ter 2 casas, um carro. Uau! Nem tudo tem aquilo, esse super tempo, bonita, andando com roupa da moda. Exato. Então, eu acredito que a junção disso tudo É uma fez ali uma dinamite, grande. a sociedade puxou e jogou e, bum, explodiu e respingou em todos os cantos. Então, eu acredito que isso seja muito forte, né? E aí existem as pressões estéticas, as pressões de ser bem-sucedido aos 30, mas o que é ser bem-sucedido? E por que os 30? Né? E aí são as questões existenciais que a gente se depara aí em consultório e na vida pessoal, enfim. Então, eu acredito que tudo isso seja uma junção de coisas O que foram se trabalho é agravando. muito competitivo, né? A gente está sempre Sim, atrás de metas. sim. Tem que ser a pessoa do mês. Sim. Eu O acho famoso que às vezes... trabalho enquanto eles dormem, né? Não, durmam enquanto eles dormem, porque você tem que descansar também, senão você não produz. E assim, pessoalmente, o WhatsApp piorou a minha vida do De todo trabalho. mundo, né? Porque, por exemplo, o Ciência Deriva, por exemplo, que eu adoro fazer, adoro mesmo. A gente fala todos os dias, quase, até domingo. Se bobear, eu mando. E eu nem me sinto mais mal porque eu tô mandando domingo. Antigamente eu escrevia desculpa, mas. E aí e tem gente que manda e tal. E isso tá acontecendo com todos os grupos, aqueles que eu me sinto melhor e os que eu me sinto pior. E aí, assim, você dorme. Você vai dormir com a cabeça cheia, acorda com a cabeça cheia. E isso não importa a idade, na verdade. Aí, essa é a questão também. Tava para um cara de 50, 40, 30, 20. Parece que está acontecendo, né? Eu não, talvez o psicólogo, talvez a profissão do futuro é essa, porque parece que a sociedade não vai mudar, né? Ela não vai acalmar no sentido de vamos respirar um pouco, gente, aí, vamos. O chefe vai respirar, o funcionário vai respirar, né? Não sei. É E uma acho que hoje a gente ocupa muito mais a nossa vida inteira, assim, ao longo do dia, do que antigamente, né? Porque o trabalho já ocupa uma grande parte do dia. Aí você ainda tem as coisas de casa para fazer. Você tem que fazer uma atividade física, você tem que ter tempo para sair, você tem que fazer isso, tem você que tem fazer que muita aquilo, coisa. tem que o tempo todo, né? Sim, sim. O São que as que se obrigações, fala né? para uma pessoa assim? Para uma pessoa em Bom, consultório? aí a gente tem que avaliar todas as variantes, todas as informações que essa pessoa traz. E às vezes se a pessoa fala, ai, eu durmo 2 horas por dia, eu trabalho, cuido dos meus filhos, eu faço faculdade, junto faço um curso e vou para academia e tenho um bom relacionamento e tá tudo tranquilo. E aí, ao mesmo tempo que a pessoa traz isso, ela fala, nossa, eu tenho crise de ansiedade constantemente. Toma um remédio para Ó, dormir, toma De um repente remédio para meu coração acordar. vai estar, né? mas tá tudo bem. Aí é o momento que a gente fala, tá, mas você fala que tá tudo bem e tem crise de ansiedade. De onde vem essa ansiedade? Aí, né, pá, a cara da pessoa fica tipo, quê? Como assim? Eu não tinha pensado nisso antes. Né? Então, são as variáveis e tem algumas pessoas que falam, eu faço X, Y, Z, faço um monte de coisa e tá tudo bem e segue falando que tá tudo bem. E o que a gente faz? A gente vai falar, olha, não tá tudo bem. Não, porque esse não é o meu papel. Né? Eu tenho Ele que tem que trabalhar com o perceber, que... né? Exato, eu tenho que trabalhar com o que ele me traz. Se ele só quer vir aqui para falar disso tudo que ele faz, que seja este espaço é dele. Aí vem, né, a sensação de, nossa, eu poderia estar fazendo, falando mais, mas opa, eu estou dando a minha opinião ou eu estou sendo Não, mas é profissional? assim, desculpa, Né? eu não sou psicólogo, mas tem uma hora que você tem que chamar na xincha, não tem não? Tem uma hora que a gente joga as verdades, né? Do tipo, olha, você tá falando que tá tudo bem, você tá trazendo que tá tudo tranquilo, mas lembra disso que você me trouxe? Como que você lida com isso tudo? Que é aquela coisa de, né, bater e acolher ao mesmo tempo, né? Na mesma sessão a gente faz tudo. Então, agora que você falou da pessoa chegar e às vezes e falar ou não falar e ficar quieta ou não, isso na verdade era uma visão que eu tinha da diferença da psicanálise para
as terapias que são comportamentais, por exemplo, porque eu fiz uma Uhum. época psicanálise. Eu adorei, mas era isso. O dia que eu estava lá quieta e que eu não queria falar, a psicanalista ficava sentada lá, olhando para minha cara e eu para a cara dela, e era assim. Ela não abria a boca para falar um A. Eu falava para ela: então, você não vai falar nada, Olga? Você quer falar alguma coisa? Pode falar se você quiser. E era isso, e às vezes eu ficava lá uma hora. E na Sim. comportamental eu já sinto que não. Eu já fiz uma outra terapia, ela dava umas puxadas às vezes. Falava, mas e aí, tá tudo bem? Ah, mas e lá? E as suas filhas? Ai, mas e seu trabalho? Quando, sabe, ela sentia que eu não queria falar, ela ia dando Sim, umas puxadas. Então, acho que, eu não sei se isso faz parte, né, da abordagem de cada uma delas ou não, porque não, vocês faz. não ficam completamente quietinhos, né? É muito da abordagem, né? Das intervenções que a gente pode fazer, ou talvez de rebuscar algo que a pessoa trouxe na sessão passada, ou de deixar sobre o que você quer falar hoje, né? Então, claro que existem, cada pessoa tem o seu jeito de iniciar a sessão, né? Ah, tudo bem, como você está hoje? Como foi sua semana? E aí, do que a pessoa vai trazendo, você vai jogando os questionamentos. Ou fala, me conta a sua rotina, ou, por exemplo, numa anamnese que a pessoa fala, eu vim por causa desse motivo. Aí a pessoa fica quieta. Aí você fala, tá, com que você trabalha, com quem que você mora, quantos anos você tem? E aí disso vai surgindo, e às vezes com uma pergunta simples de com quem você mora, a pessoa fala, olha, eu moro com os meus pais, mas sabe o que que é? E aí desenrola a falar várias outras coisas, né? Então é muito da abordagem, da gente instigar o paciente a trazer, como na psicanálise é mais de, tá bom, você vai falar A, a gente vai trabalhar em cima do A. Se você não falar nada, a gente vai ficar aqui o tempo todo uma olhando para a cara da outra, e é isso. Eu acho que nessa abordagem que você faz, esses puxões de orelha rolam mais, não rolam? Sim, a gente faz bastante aí perguntas de, mas como que você se sentiu sobre isso? Ou, por exemplo, a pessoa chega, comenta uma coisa do fulano. E porque o fulano, aconteceu X, Y, Z com o fulano. Tá, mas a gente não tá falando do fulano. E para você? O que que é isso? Qual é o significado disso para você? Qual é o Isso é tão. significado Ai, meu dessa, sei Deus, lá, é. dessa tristeza que o fulano sentiu? O que que é tristeza para você? E entender e olhar para a tristeza com o olhar do paciente, não com o meu É, olhar. Porque, por é. exemplo, pegando uma data comemorativa aí, que foi, né, ontem, Dia das Mães. Dia das Mães, para algumas pessoas, pode ser uma data linda, maravilhosa, E que fica com a outras não. família, com a avó, não sei o quê, não sei o quê. Para quem não tem mãe, é um caos. Para quem perdeu a mãe recentemente, pior ainda. Então, assim, é uma data péssima, né? E aí a gente entra com esses olhares do que é aquilo pro paciente. E a gente vai trabalhar suspendendo tudo que é nosso, que é uma coisa muito da fenomenologia, né? Você suspende o que é seu, finge que esqueceu tudo que você sabe para aprender tudo de novo com o seu paciente. E deve ser difícil isso, É né? Se não pôr o difícil, né? seu olhar, a sua Sim, opinião a respeito da vida dos outros, sim. A né? linha tênue é muito fina, muito Muito, fina, muito fina. muito. Deve ser muito mesmo. Nossa, deve ser difícil. Tem que ter muita prática mesmo, para você ir se acertando nisso, né? Você Sim, vai sim, aprendendo, né? Não deve ter uma regra só para fazer uma coisa dessa. Então, muito sim. interessante. Gente, a gente já está conversando uma hora já. Eu Nossa, queria fazer umas. É, passou, né? Eu queria fazer umas. Na verdade, assim, quando a gente marcou a entrevista, eu fiquei com medo, desesperado. Falei assim, cara, o que, que eu vou perguntar para ela? Não entendo nada de psicologia. Eu achava que eu era um psicólogo, né? Daqui do boteco aqui, né? Não é isso. Mas de verdade, né? Não sou, né? E aí, conversei com a irmã da Aline, que é psicopedagoga. 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 Aí ela veio aquele Uhum. Dia das Mães, a gente fez a Edilene, ó. Beijo, muito obrigado e tal. Aí sentei com ela, comecei a conversar, falei, eu vi isso, aquilo. Ela me falou muita coisa, não deu pra gente conversar muito tempo, porque tava família, né? Aí veio um, veio outro Uhum. e tal. Mas ajudou muito, e ela, algumas perguntas que ela tinha até dado dica pra mim, a Aline fez, e aí eu fiz algumas, enfim. Aí tem uma que ela falou que eu tinha pensado muito, que eu acho que é interessante. Quando no consultório, uma pessoa chega e aí essa decisão de você encaminhar para se tomar para Psiquiatria, um psiquiatra, psiquiatra. que ele tem o Uhum. poder, ele tem a possibilidade de remediar, né? De remediar, não, tem uma palavra técnica para isso, Medicar, de medicar, dar remédio, prescrever, né? Prescrever. prescrever. Uhum. Prescrever, dar remédio aí de Sim. cabeça pro povo. E como que o psicólogo
decide isso? Porque até um determinado momento a pessoa pode ir a você, pode fazer o caminho contrário também, mas pode acontecer dela ir a você e você decidir essa ida, né? Uhum. Como que você se depara com isso? É um jogo treino ou é fácil de fazer? Eu acho que depende muito do paciente que a gente está lidando, né? Então, para chegar a essa decisão, ou de encaminhar para qualquer outro profissional, seja um fono, seja, Sim, sei o lá, neuro. ginecologista, neuro, enfim, o que for, a gente precisa ir descartando as possibilidades. Então, por exemplo, o paciente chega numa primeira sessão e fala: eu tenho crise de ansiedade. Uma coisa que é bem comum hoje em dia, que a gente tem as crises de ansiedade, claro, é muito comum, mas também o autodiagnóstico. Como que você É. chegou nesse diagnóstico? Ah, eu vi um vídeo lá no TikTok e me identifiquei. Ah, minha prima falou! Exato. Opa, peraí. Vamos analisar isso tudo. E É. aí, eu costumo fazer 4 ou 5 sessões conversando com a pessoa sobre aquilo, analisando sintomas, pegando DSM, pegando CID. Enfim, é um estudo contínuo, né? Se debruçar sobre o caso e olhar para tudo que a pessoa traz, frequência, quantidade de relatos, de sintomas, enfim, tudo. Quando que isso começou? Me debrucei em cima disso tudo, tá? Aí a gente vai para as perguntas de outras especialidades. Como que estão os exames ginecológicos ou exames clínicos? Né? Faz quanto tempo que você fez? Porque existem questões, por exemplo, de crises depressivas que são falta de hormônio, taxa de hormônio baixa, e que às Sim, vezes a sim. pessoa problema de tireoide, que às vezes a pessoa tomando uma medicação para isso resolve, parece que nunca aconteceu nada, né? Então não é uma É. questão só psicológica, né? Que Sim. precisa ir para o psiquiatra, e pronto, acabou. E aí a gente começa a descartar. A gente vai trabalhando com descarte de possibilidade. Beleza, senti que essa pessoa precisa ser encaminhada ao psiquiatra. Na próxima sessão, vou conversar com ela. Olha, lembra que você trouxe questão tal, 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 tal? Ah, lembro. Então, pensei em fazermos um encaminhamento para uma avaliação psiquiátrica, porque além de eu estar te avaliando, e aí a gente prescreve lá, né, encaminho e tal, coloco o possível, a hipótese diagnóstica, né, o possível CID, para que o psiquiatra também faça essa avaliação. E aí vem O a que que pergunta, é o mas por CID? quê? Desculpa, Manu. CID CID é? é a numeração que descreve o transtorno psicológico. Então, por exemplo, CID-F41, transtornos mentais, ansiedade generalizada, né? Que Ah, é como se tá. fosse um Um livro com números. código. É um código. Isso, Tá. Sim. isso, E esse isso. CID está no DSM. Na verdade, os CID são os Já diz o que números é que a gente DSN já usa. para não ficar cheio de Isso, sigla. já disse também o que é DSM. E o DSM é o livro que a gente usa que tem todas as características aí dos transtornos. Então, os sintomas, os sinais, o que pode causar, enfim, como avaliar, comportamento que a pessoa apresenta, enfim. São 2 livros Tá. aí da psico e da medicina que a gente casa, que a gente usa. E Entendi. aí a gente leva para o paciente, né? Retomando lá. Mas por que eu tenho que ir no psiquiatra? Eu não sou doido. Quem vai no psiquiatra é Isso. doido. Esse Então vamos preconceito lá. existe ainda? Eu Isso achava era que ele uma tinha coisa que morrido, sabia? eu ia Não. falar para você. Isso. Eu ia perguntar Existe também. tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo, né? De você ouvir falar, fulano falou para eu vir aqui no psicólogo, eu estava meio desacreditado, porque para mim psicólogo é de doido, eu vou lá ficar falando da minha vida para a pessoa, né? E a gente tem que trabalhar e ressignificar essa crença toda, né? E aí falando do psiquiatra, então vamos lá. Eu sou muito de metáforas, então os Manda meus bala. pacientes já até conhecem, eu usei várias aqui, então eu costumo falar que quando a gente está na terapia e a gente precisa de uma medicação, é como se a gente estivesse num mar super turbulento. Se a gente está no mar turbulento com o nosso barquinho, a gente não consegue navegar. Então a gente precisa esperar aquilo ali tudo passar para que a gente consiga entrar mar adentro. E aí, trazendo para a questão psicológica, é como se esses sintomas fossem esse mar super bravo e que a gente não consegue entrar. Se eu não acalmar esse mar, como que eu vou entrar no meio desse mar para poder pescar? Como que eu vou entrar Ah. nessa mente, né? Não sou o professor Xavier, mas enfim. Como que eu vou Se você fosse, estaria conversar? milionária, você ia curar todo mundo. Droga! Ia ter que ficar careca, viu? É a única coisa ruim. Não, então deixa quieto, deixa quieto. Como que a gente vai analisar todas essas questões nesse mar turbulento? Eu não vou conseguir pescar. Então, eu preciso acalmar esse mar para que eu consiga pescar.
né? sim, E eu sempre gosto de usar metáforas, eu acho que é uma questão muito sim. mais ali, né, do que é mais tranquilo para que eu compreenda também, do meu ladinho professor ali de anos atrás, de usar muitas metáforas para deixar aquilo num linguajar que seja tranquilo para a pessoa. Porque eu não posso chegar para a pessoa usando, né? Eu comentei aqui com vocês, claro, a gente explicou, mas eu não posso chegar no meu paciente e falar, então, de acordo com o DSM, número não sei o quê, não sei o quê, não sei o O quê. seu CID é Cara, esse? Então você vai para o não psiquiatra, Tá com sabe? entendeu? Você CID vai para o 306, psiquiatra. hein? Entende? Então, isso é uma coisa que a gente falou muito durante a graduação, e se fala muito que lá nos anos 60, quando a psicologia veio para o Brasil, era uma coisa muito elitista. Ou seja, só quem tinha grana que é o psicólogo. E hoje a gente pode trabalhar e pode estar atendendo o senhor que, sei lá, planta cana, entende? Então a Sim, gente tem que ter trabalhar ali com um linguajar que seja de fácil acesso para ele. Nem que tenha que usar 300 metáforas, né, para que a pessoa compreenda o porquê da gente estar fazendo aquilo. Afinal, eu não estou fazendo porque eu quero. Eu estou fazendo para auxiliar a pessoa naquele processo, porque ela buscou uma ajuda, porque ela está entrando nesse caminho e ela quer uma mudança para a vida dela, ela quer uma qualidade de vida. E aí a gente explica, né, exemplifica, etc, e dá a carta aí de avaliação, avaliação psiquiátrica. E a mesma coisa com os outros profissionais. Por exemplo, se eu tenho uma criança, estou atendendo uma criança que tem falha no processamento auditivo. Às vezes, a questão da criança não é nem psicológica, é não é esse déficit de processamento que não atenção, está nada assim, legal. né? É. Exato. Né? E aí acontece muito da gente se deparar no consultório com pessoas que vêm com um autodiagnóstico. Ou, porque meu marido me falou que ele acha que eu tenho autismo. Aí eu me identifiquei, eu pesquisei e me identifiquei. Gente, vamos lá, Aconteceu calma, comigo vamos isso. analisar, vamos olhar. Às vezes é só um comportamento, é só uma mania. Enfim, às vezes é uma outra questão, às vezes a pessoa não tem questão nenhuma, é só uma mania que a É, pessoa e aí são tem. características que caem no popular também, né? Até assim, por falar, ai, porque o autista tem dificuldade de se relacionar. Então, qualquer pessoa que não gosta de ficar no vucu-vucu já é autista, porque já não consegue se relacionar, né? E nem todo Exatamente. autista também tem essa dificuldade nesse nível, tudo depende do grau que Sim, ele tem. Então, as coisas caem sim. no popular, né? E a gente sai Eu, generalizando. assim, pensando assim, muito e ouvindo vocês, a psicologia talvez seja um ramo da área da saúde, não sei se é a mais, mas é uma das que mistura mais com o conhecimento popular e a filosofia. Né, É, do que você é às Exato. vezes um médico, um cirurgião, o conhecimento técnico, ele é muito mais poderoso, entre aspas, assim, para conduzir o trabalho. E na psicologia, de um pouco não, todo mundo é meio. É como nem técnico de futebol, todo mundo é meio É, entendido, porque querendo ou não, você é comportamento também, é personalidade, sim, as é, inteligências que existem hoje. E isso sim, é visto em casa, se fala na internet ou na TV, sei lá. sim. Então a pessoa começa a achar que ela é um pouco entendida também, né? exato, E fulano tem exato. depressão, ou tem ansiedade. É frescura, sempre foi assim, desde criança, É, e tem né? isso Então também, né? Tem o outro lado. mistura, Ou é sempre alguma coisa ou nunca é nada. Sim, É mistura com o só conhecimento frescura. É, popular, que está longe de ser metodológico, que é o científico, né? É bem sim, longe mesmo, né? E eu acho sim, que e uma necessidade de diagnóstico às vezes, não é? Que a sim, pessoa quer um diagnóstico, mesmo que às vezes esteja difícil para você. Às vezes eu vejo, e eu fiz isso também. Eu lembro que uma vez eu tinha uma conversa com a Aline, eu fui diagnosticado com dislexia, e aí eu comecei a usar a dislexia para tudo. Então, não, isso aí não é culpa minha, eu sou disléxico. E aí eu comecei a ficar folgado, entendeu? Virou uma muleta. E aí um dia eu lembro, a gente tava numa fila, ela começou a conversar comigo falando que não era assim. Que eu tinha que, sei lá, mas eu tinha que viver a vida, me dedicar para fazer as coisas também. E às vezes isso acalma, né? Ter um diagnóstico para a pessoa, né? sim, E isso sim. É acontece, igual como que você você vê? comentou de usar como muleta, né? Ou às vezes a pessoa chega numa primeira sessão e fala: eu vim aqui porque eu quero um diagnóstico do que eu tenho. Opa! Às vezes a pessoa não tem nada, às vezes é uma questão de um trauma, uma questão mal resolvida de lá de trás, que acarretou nisso que está rolando agora. Sei lá, às vezes dizer muito sim para o outro e não dizer sim para si mesmo, só se punir, porque aprendeu isso. Sei lá, às vezes não tem um diagnóstico, né? A gente não tem um diagnóstico para tudo. Não, não é assim Sim. que funciona.
né? E essa questão da muleta acontece muito, de ter um diagnóstico, ou, por exemplo, falando aí de algo mais popular, signo. Ah, eu sou assim porque meu signo é escorpião. Ah, eu sou assim porque eu tenho a dislexia. Ah, eu sou assim porque eu tenho um autismo leve. Ah, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Opa, A desde gente quando isso é uma justifica, muleta? né? E aí a gente entra muito na questão do capacitismo, de O que usar é isso? aquilo e falar, não, é quando a gente pega ali algum transtorno e acaba virando essa muleta, né? Ou de falar, nossa, que bonitinho, ele tem dislexia e ele faz X, Y, Z, sabe? Como se a pessoa, nossa, olha, ele tem problema, mas olha que legal que ele fez. É, Pô, como assim? Né? Sim, Então, isso acaba acontecendo bastante. é muito doido isso mesmo, né? Nossa, Sim. ó, Manu, pra gente ir pro final, eu vou fazer assim umas duas, três perguntinhas, olhando pra frente da sua carreira. E Tá. aí, Aline, se você tiver pergunta também, fale, tá? Pra gente tudo bem. ir direcionando. Você tá com 24 anos, um ano de formada, tem a sua passarela profissional ainda tá. Você não chegou nem onde a bateria para, sabe? Assim, pra fazer. Sim. Ainda tá andando ainda, né? É, você se vê assim, você tá ainda você está se descobrindo ainda, ou filosoficamente no sentido da sua abordagem, ou onde você quer. Como que você vê o seu momento assim para frente? Eu sinto que eu estou num momento de descoberta muito grande. Inclusive, quando comecei a atuar na clínica, me fizeram a pergunta de qual público você atende? E eu falei, eu não tenho um público exato, porque me formei agora e eu quero ter as experiências para construir o que eu acredito, né? Então, algo que eu Legal. tenho me identificado muito nesse processo é com atendimento infantil. Que Então, eu sempre legal. gostei muito de criança, quando era professora, né? Gostava bastante de lidar ali, lecionar para crianças. E sinto que por esse meu modo lúdico, é algo que eu me encaixa assim perfeitamente. Perfeitamente. Então, penso aí, talvez no próximo ano, começar uma pós-graduação, né, em neuropsicologia, que é algo mais voltado para testes, questões mais infantis também. Então, sinto que venho fazendo aí meu caminho, me descobrindo, mas já tenho aí a primeira ramificação da onde eu quero me jogar primeiro, que é nessa Mas você, questão de atendimentos infantis. atendimento infantil, você diz da psicopedagogia ou não? Questões particulares, não necessariamente relacionadas à aprendizagem, Não que essas outras questões, né? Que sem ser seria a relacionada à psicologia aprendizagem. infantil. Isso, Sim, tá, tá. Quais isso. são as Legal. possíveis áreas da psicologia infantil? Ou as principais, né? Deve ter um monte, né? Na verdade, ser humano deve ter um monte, né? Tá, tem a questão que eu já tive a experiência, que é o psicodiagnóstico infantil, que é onde a gente descobre ali se há ou não um diagnóstico para aquela criança, né? E onde a gente consegue trabalhar ali com a orientação de pais também, né? No caso de fazer 5 sessões com a criança e orientar essa família a como promover essa qualidade de vida para essa criança, né? De uma criança que talvez esteja ali com um comportamento, digamos, fora do normal, fazendo muita bagunça, gritando, batendo na escola, Agitada, né? etc, etc. Exato. O Uma que está criança acontecendo? Meu filho agressiva. tem TDAH. E não, às vezes é só uma questão de uma rotina onde essa criança não tem horários, onde essa criança não tem contato com o familiar, ou seja, não tem afetividade. Onde ele encontra a afetividade é quando o responsável dá a bronca. Então fala, ó, tá olhando para mim. Não Chamou importa se é para dar atenção. bronca, para dar um abraço. Tá olhando para mim. E aí a gente trabalha com toda essa orientação e toda essa outra questão, que é algo que tem me cativado Sim, tem que bastante. conversar com os pais, porque tá Legal. falando ali, às vezes a gente trabalha e corre tanto que É, você fala, nossa, cara, um beijo, sai e volta para dar um beijo. é. Mas é Você só difícil chega e mesmo. entrega a criança, a gente chega e pega a criança. Vira uma É. sacolinha. Eu não vira uma Sim. sacolinha, óbvio que não. Mas no sentido de que você poderia dar mais de você ali, às vezes você não. E nem percebe, às vezes. O pai às vezes não percebe, o pai ou a mãe. Não percebe. Alguns A rotina, percebem. às vezes, é tão corrida, né? E, às vezes, uma Então, simples leitura. Vamos pegar um quadrinho aqui, aqueles da Turma da Mônica, que tem 3 ler quadrinhos, um para fazer livrinho uma com a leitura antes de dormir. criança. Acabou.
né? E com essas pequenas coisinhas a gente vai moldando aí esse futuro da nação, né? Porque as crianças nada mais são que o E nosso trabalhar com futuro. criança é isso mesmo. Sim, Você vê como linka com o que a gente falou de que o que está acontecendo com as pessoas, na verdade, essa insanidade, né? essa pressão, né, da É, vida em todos os Sim, âmbitos, que nem para sim, a família agora a gente consegue ter tempo. sim. sim, Ou a família, ela virou mais um momento da trabalho. vida que você, Ele é mais um trabalho, né? né? Virou mais um É, trabalho. é, É péssimo isso, não? é Uhum. exatamente Terrível. isso. Muito triste. Bem, assim, tem alguma pergunta para a gente já ir mesmo, assim, que você passou a semana inteira pensando o que a gente ia fazer, você se preparou, anotou, ficou no banheiro na hora do banho pensando do jeito que você ia responder de uma forma super inteligente, que a gente não fez e que você estava aqui esperando, que você gostaria de falar, enfim. Na verdade, não. Eu pensei muito na questão da pergunta Globo Repórter. Eu falei, né, nesse meu momento de apresentação, eu acho que vão surgir as perguntas e eu vou falar o que eu sei, né? Até onde eu estudei, com a experiência que eu tenho. E, claro, caso tenha aí alguma informação que eu tenha falado errado, algum colega de profissão veja, estou totalmente aberta a ouvir sugestões, falar, olha, isso aqui na verdade não é bem assim, vamos conversar sobre isso. Eu acho que não só na psicologia, mas em todas as ciências, a gente tem que estar sempre aberto a aprender, né? E é Sim. um estudo contínuo. Afinal, falando aí da minha área do coração, a gente trabalha com o ser humano. O ser humano está em constante movimento, em constante evolução. Então, se a gente não estuda para evoluir junto, ou se a gente não erra para aproveitar esse erro e fazer E uma nova aprender. oportunidade de aprender e falar, olha, quando eu me encontrar nessa situação de novo, eu sei, a gente está vivendo errado, né? É. Então, acredito que tenhamos conversado aí sobre tudo possível e imaginável. Ah, Ai, que maravilha. bom. Ah, que bom que você pelo menos falou o que você achava que, né? Que era importante. E assim, para acabar, Sim. pelo menos da minha parte aqui, o que orgulha na carreira, na presente carreira, de Emanuele Carolina Ferreira da Silva? O que te orgulha? Manuela. Emanuela, Manela! Emanuela. O que te orgulha? Alguém falar meu O nome que orgulha certo. É Manu? isso que O me que orgulha. orgulha Manu na sua O que carreira? me Vou repetir, vou orgulha. repetir. Peraí, calma, calma. Vou repetir. Rebobina, rebobina. O que orgulha Manu? Eu acho que poder olhar para o profissional que eu me tornei, que venho me descobrindo aí, né, que venho ressignificando em tanto pouco tempo de vida, né, e poder olhar para as pessoas que eu cuido, né, e que eu venho ajudando a ter aí uma qualidade de vida melhor, que eu acho que é um direito que todos nós temos, né, e que a gente se encontra com esses momentos e a gente se debruça sobre esses momentos quando estamos prontos. Então, aquela questão de todo mundo tem que fazer terapia, não. Todo mundo tem que ter acesso à terapia. E Fazer o direito terapia, de entrar em escolha. contato com isso, a gente tem o direito de escolha e a gente se encontra com isso quando estamos preparados. Então, eu acho que olhar para o profissional que eu estou me tornando e para as vidas que eu venho ajudando a promover mudança é o que mais me orgulha nesse momento. Ah, muito bom. Bom, Ó, muito legal que você falou que nem todo mundo precisa de terapia, que eu preciso falar isso pra minha mulher, que às vezes ela fica falando que precisa de terapia. eu mando ele para terapia, eu É, adoro terapia, e eu mando tá ele para vendo? terapia direto. É, Agora eu parei, na verdade, já tem é, alguns anos que eu entendi que nem todo mundo precisa de terapia. Eu é. sou muito suspeita para falar. Eu digo que eu sou testemunha da psicologia, né? De bater na porta no domingo e falar: o senhor já ouviu da palavra da psicologia hoje? Né? Então eu sou Bate muito na porta daqui suspeita. de casa para ele, vai que você consegue Eu convencê-lo. vou jogar o chinelo, assim. Brincadeira. Não, gente, olha, é muito bom. É óbvio que é uma profissão extremamente importante, é óbvio. Isso não tem, né? Teria que, eu nem vou falar mais, porque não precisa. Manu, muitíssimo obrigado pela sua presença. Espero que você tenha. Eu aprendi muito, tanto na conversa quanto na preparação da entrevista. E você é muito, muito, muito simpática, fala muito bem, foi Sim, muito sim. clara. Eu Obrigada. achei muito, muito legal mesmo. Aprendi demais, tocou o coração, pelo menos o meu. E eu queria agradecer de novo a sua presença. E, meu, quem ouviu, quem curtiu, compartilhe, comente, como que é? Compartilhe, toque o sininho,
E é isso aí. Passa lá nos stories, enfim. Dá uma ajuda tanto pra gente aqui do Ciência à Deriva, quanto também uma moral pra Manu, porque ela merece e já está trilhando uma carreira sólida, o que é o mais importante. Manu, muito Sim. obrigado, viu? Sim, muito obrigada pela oportunidade. É muito bacana poder levar a palavra da psicologia para mais pessoas e desmistificar muita coisa também, né? Então, se você que está assistindo, ouvindo aí, conhece alguém que tem um pouquinho de preconceito com a nossa profissão, compartilha aí para a pessoa aprender um pouquinho mais, olhar para isso diferente, né? Afinal, do mesmo jeito que a gente cuida aí dos dentes, do coração, a gente também precisa cuidar da Exato. nossa mente. Saúde mental, né? É isso Exato, mesmo. exato. Manu, Psicologia cuida da adorei cabeça da também. gente. Então, você acha que ela não é importante? Você tá doido, né? Aí sim. Né? Você tá ali cuidando da sua cabeça, gente, né? É o que leva Não, você. Manu, agradeço mais uma vez também, adorei. Me reacendeu a vontade de voltar à terapia, que já faz algum tempo que eu abandonei. Achei um papo maravilhoso, aprendi bastante. E assim, toda a postura que você tem, começo de carreira, você está trilhando aí um caminho muito maravilhoso. Isso com certeza só tem a melhorar. Desejo todo sucesso, Muito né? Que com obrigada. certeza virá. E foi um prazer te conhecer, prazer essa conversa, aprendi muito, agradeço de coração. E Muito muito obrigada. sucesso. Obrigada pela oportunidade também. Muito bacana ter conversado Imagina, com vocês. Muito foi massa, um gente. prazer. Muito obrigado de novo, Edilene, muito obrigado. Júlia, muito obrigado. Ah, Muito é, a obrigado a Gil, muito você, muito obrigada. obrigado Que te ao carteiro que indicou. não veio hoje. Graças a Deus, enfim. Gente, estamos encerrando o nosso 18º Ciência Deriva Podcast. Hoje, uma abertura de mente bacana, muito legal. Espero que todos vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Até.